Vamos à palavra do Senhor. Estamos conversando sobre para fora da aldeia. A série é essa. A série é essa. Para fora da mesmice. Para fora da caixinha, seja religiosa, seja filosófica, seja familiar, para fora da caixinha, para fora dessa mentalidade de mesmice. É esta a série. E o tema que nós começamos a abordar agora é o seguinte: a aldeia fazendo uma agenda para Jesus. Como seria? Aí nós estamos aqui, cavando aqui. Como você faria uma agenda para Jesus, para o Cristo ressurreto? Não é o Cristo antes da ressurreição, para o Cristo que ressurgiu dentre os mortos. Você está me ouvindo ainda? Está me escutando? Como você faria uma agenda para Jesus ressurreto? O homem que venceu a morte. Não é ressuscitar assim para morrer de novo. Houve muitos casos de ressurreição na vida, no mundo. Desde a época do Antigo Testamento. Um dia jogaram os restos mortais de um defunto sobre o cadáver, os ossos do Eliseu. O Eliseu já estava morto há séculos. Jogaram lá um defunto sobre os ossos do Eliseu. O cara ressuscitou. Casos de ressurreição sempre ocorreram no mundo. Sempre tiveram. Pedro ressuscitou uma pessoa, Paulo ressuscitou um jovem. Jesus, então, pelo menos nós temos 3 casos na Bíblia de Cristo ressuscitando pessoas. Mas a ressurreição de Cristo não é como estas ressurreições. Me entenderam até aqui? É diferente. É uma ressurreição como nunca houve. Haverá outras no futuro, mas nunca houve no universo uma ressurreição como a de Cristo. Então vamos lá então. O que você faria se Cristo comparecesse perante você pós-ressurreição, ressurreto, venceu a morte, aparecesse para você e dissesse assim: faça a minha agenda. Estamos conversando sobre isso. E isso aconteceu. Esse encontro, o apóstolo Paulo chegou a dizer o seguinte: que Cristo, depois da ressurreição, se encontrou com mais de 500 pessoas. 500. Diga 500. Foi só numa visão só, geral assim, mais de 500 pessoas. Ele se apresentou vivo. Então assim, a dinâmica é essa: o que você é aldeia, eu aldeia, nós aldeias, nós que pensamos nesse mundo, que comemos, bebemos, queremos diversão, queremos viajar, queremos nos divertir. Você, com a sua mentalidade de caixinha, o que você diria para Jesus, se ele falasse para você assim: faça a minha agenda? Eu li para vocês, e a ideia é essa, é pensar fora da caixinha. Então primeiro eu quero expor como é que a gente pensaria. Como é que seria a sua agenda para ele? Como é que seria a minha agenda para o Senhor? Então eu vou com vocês, Atos capítulo 1. Vamos lá? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1, o versículo 3. A estes também, depois de ter padecido, a estes homens, a estas pessoas, depois de Jesus, depois dele ter padecido, ele se apresentou vivo, ressurreto, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias aparecendo para os discípulos, 40 dias. Amém até aqui? Agora vai para o final do livro de Lucas, deixa marcadinho aí e vai para Lucas. Olha o que a aldeia faria, olha o que você e eu faríamos também. Lucas capítulo 24, vamos ler só o versículo 21 que vocês já vão entender. São 2 discípulos que encontraram-se com Jesus, mas Jesus não se identificou. Essa é a história. Capítulo 24, versículo 21. Aí os 2 discípulos falando para Jesus que eles não sabiam que era Jesus, ressurreto já. Esses 2 discípulos falaram assim, verso 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Depois de tudo isto, é já este o 3º dia, hoje já faz 3 dias, desde que tais coisas aconteceram, desde que mataram ele. 3º dia hoje, e Jesus lá já. 3º dia hoje, faz que ele morreu, e a gente esperava que ele fosse
colocar Israel no poder. Nós esperávamos que ele fosse colocar Israel lá no pináculo de tudo, sobre todos e todos, sobre tudo e todos. A gente esperava mente de caixinha, mente de gado. É isso que a gente esperava. 22. A verdade é verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam no começo, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, foram ao túmulo dele, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo ter tido uma visão de anjos, as quais afirmam que ele vive, ele está vivo. As mulheres voltando, dizendo que Jesus vive. De fato, alguns dos nossos líderes foram ao sepulcro, e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Verso 25, então lhes disse Jesus, sem se identificar, para nós aqui só, para nós aqui, o escritor fala, então Jesus lhes disse, ó nécios, ó duros de coração, ó nécios é tolos, loucos, débios mentais, ó débios, nécios, tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não estava escrito isso? Que o Cristo havinha de padecer e entrasse na sua glória? Não estava escrito isso? Olhem para mim agora. Aí daqui a pouco vai acontecer o que nós lemos anteriormente. Depois disso, ele vai encontrar com ele mais tarde no 40º dia e falar aquilo lá, que nós lemos em Atos. Então vamos lá para a dinâmica. Se Jesus comparecesse diante de você e dissesse para você, faça a minha agenda, para você, meu irmãozinho, para você, minha irmãzinha, não pensa comigo, não, vamos lá. Jesus é o Senhor, sim ou não? Jesus é o Todo-Poderoso, sim ou não? Jesus é grande e poderoso? Jesus é Deus? Vou perguntar outra vez, Jesus é Deus? Outra vez, Jesus é Deus? Jesus é menor que o Pai? Não, Ele é Deus, Ele é Deus. Deus, gente, não é alguém grande, Deus não é um ser grande apenas, meu irmão, Deus é alguém que não se mede, Deus é um ser que não cabe na terra, não cabe no universo. Por isso Paulo escrevendo em Atos, ele fala assim, que nós é que estamos em Deus, o mundo está em Deus, Deus não está no mundo porque não cabe, Deus não está no universo, Deus não está nos multiversos, Deus não está, porque não cabe, ou seja, é tremendo, é insondável, é infinito, é maravilhoso, é onisciente, não tem como expressar o tamanho que Ele é. Esse ser aparecesse para você, me acompanhe, meu irmão, porque nós somos assim, a gente quer pegar Deus e botar Deus numa caixinha religiosa. Eu não estou sentindo Deus, e daí? Não estou sentindo, quem sente é religioso. Não estou, abra a cabeça, então como você faria para Jesus uma agenda? O que você mandaria Cristo fazer logo depois da ressurreição, sendo Ele Deus, o Deus Criador nos céus da terra? O livro de João chega a dizer assim, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo, escuta isso aqui, era Deus, verso 2, todas as coisas foram feitas por intermédio do verbo. Muitos de nós achamos que foi o Pai que fez, não, foi o verbo, quem criou o universo foi o verbo, mas nós foi o Pai, foi o verbo. Todas as coisas foram feitas por intermédio do verbo. Sem Ele, escuta isso aqui, verso 13 de João capítulo 1. E sem Ele, nada do que foi feito se fez, nada. Para vocês perceber a imensidão dEle, a intensidade dEle, o quanto Ele é grande. Então esse ser magnífico, aparecesse para ti, ressurreto dentre os mortos, e dissesse, faz a minha agenda. O que nós, aldeia
faríamos. Aí eu falei aqui no nosso encontro quarta-feira um pouquinho, vamos caminhar um pouco hoje. A primeira coisa que eu, Clóvis, aldeia, mente curta, mente rasa, eu, Clóvis, faria, eu, aldeia, eu faria assim: hoje, meia-noite, quero que o Senhor vá visitar o Pilatos. Você já imaginou Jesus aparecer perante Pilatos? Meia-noite? Por que eu falo meia-noite? Porque todo mundo tem medo da meia-noite, né? Já para botar terror, já, pressão, botar uma pressão. Jesus, a sua primeira agenda hoje, vai encontrar à meia-noite com Pilatos. Imagina só, o Pilatos teve um sonho, estava... Imagina Jesus entrando assim pelas portas do palácio de Pilatos. Imaginou? Eu faria isso. Mas isso é mente de caixinha, meu irmão. Isso é mente de religiosa, de evangélico vingativo, sabe? Sabe evangélico vingativo? Tem que morrer. Mexeu com Deus, Deus mata. Mexeu com Deus, Deus mata. Isso é religioso. Mas hoje, eu quero ver outra coisa com vocês. Aí nessa mesma esteira, o que você e eu faríamos se Jesus ressurreto aparecesse perante nós? Antes da crucificação, Jesus foi levado para dois sacerdotes, dois sumos sacerdotes. Ele foi levado. Escuta a história. Eu vou ler com vocês em Mateus 27, olha só. Olha só. Prenderam Jesus, antes da ressurreição, prenderam Jesus e levaram Jesus à casa do Caifás, sumo sacerdote, onde haviam reunidos os escribas e os anciãos. Me escute. Todo o sinédrio, que era um tribunal de julgamento, preparado para julgar Jesus. Lá estava o Caifás, o sumo sacerdote, todo metido, todo arrogante. A roupa de um sumo sacerdote, gente, era coberta de joias, de pedras preciosas sagradas. O cara de longe, o cara já causava pânico já. Levaram Jesus, prenderam Jesus e levaram Jesus lá. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Mas não acharam nada para condenar Jesus, mesmo apresentando-se várias falsas testemunhas para servos de Deus, sempre houve muito, sempre aconteceu muito. Mas afinal, compareceram duas afirmando. Eu ouvi esse homem dizer, duas testemunhas, eu ouvi esse homem dizer, eu destruirei esse templo e em 3 dias eu vou reconstruí-lo. Levantando-se o sumo sacerdote, o Caifás, perguntou a Jesus: e você não responde nada, Jesus? Olha o que eles estão falando contra ti, olha o que eles depõem contra ti. Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga: és tu o Cristo? És tu o prometido? És tu o Filho de Deus? Respondeu Jesus: tu o disseste. Entretanto, disse Jesus, eu vos declaro, é aqui que eu queria chegar, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu. Não disse nada. Você é o prometido? Você é o ungido? Você é o Cristo? Ele nada respondeu, disse assim: tu estás falando, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes, dizendo: blasfêmia! 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 O que vocês precisam mais? Ele é réu de morte, ele é réu de morte. E cuspiram no rosto dele e davam muitos murros, e outros esbofeteavam Jesus. Vou ler de novo para vocês. Isso tudo no sinédrio, antes de se encontrar com Pilatos e Herodes. Tudo no julgamento. És réu de morte, blasfêmia, és réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto, outros lhe davam murros e outros esbofeteavam, dizendo: profetiza agora quem te bateu, profetiza agora quem te socou, profetiza agora quem te cuspiu.
Olhem para mim. Primeira cena foi essa. Então nós, vingativos da aldeia, nós, mente rasa da aldeia, sabendo disso, meu irmão, fala a verdade, não seja sincero, irmão. Uma agenda era: hoje eu quero ir contigo visitar quem? O sumo sacerdote Caifás. Porque Jesus tinha dito para ele: você verá. Eu ainda arrumaria base bíblica ainda teria argumentação. Lembra que o Senhor falou para ele que ele ia ver o Senhor? Pronto. Ninguém pode me acusar de antibíblico. Ainda pegaria um versículo bíblico. Falou: está escrito lá, o Senhor disse para ele que ele veria o Senhor assentado à destra do Todo-Poderoso. O Senhor falou isso para ele: acima de todos os céus. Então vamos lá cumprir isso agora. Eu ainda ia esfregar a Bíblia na cara de Jesus ainda. Está escrito aqui, está aqui, ó, vamos lá agora. Só que isso, meu irmão, minha irmã, presta atenção, agora eu estou acabando já. Isso é mente religiosa. Irmão, seria um cinematográfico, fala a verdade. Seria cinematográfico. Aquele Caifás, aquele sumo sacerdote, cheio de glamour, cheio de si. Agora Jesus entrando pelos portais da casa dele e dizendo: eis-me aqui. Eu não falei para você que você me veria? Mas tudo isso é mente de gado, é mente de manada. Meus irmãos, me responda. Vamos lá, vocês leram comigo. Depois que Cristo ressuscitou, quanto tempo ele ficou no meio dos discípulos mesmo? 40 dias. Depois que ele ressuscitou, ele ficou 40 dias no meio dos irmãos, sim ou não? Me diga uma coisa. Ele fez algum milagre? Meu irmão, minha irmã, ele curou algum cego? Algum surdo? Algum mudo? Meu irmão, minha irmã, ele expulsou algum demônio? Não. Nada. 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 Nenhum milagre. Desses milagres que o populacho gosta. Nada. Nada. Não multiplicou pães. Não multiplicou peixes. Nada. Nada. Pelo contrário, ele assou peixes. Ele preparou pães para os discípulos. Você está me ouvindo ainda? Nada. Então eu te pergunto, o melhor ministério de Jesus foram aqueles 3 anos e meio? A essência do ministério de Jesus, presta atenção, pelo amor de Deus, a essência da vocação de Jesus está nos 3 anos e meio que ele viveu aqui e fez milagres, ou naqueles 40 dias? Aonde está a obra principal dele? Aonde está a vocação principal dele, meu irmão? Mas a nossa mente de caixinha, a nossa mentalidade de gado, vai comendo pela boca dos outros, e vamos nos afastando de Deus. Sabe por que não há milagres hoje em dia, milagres de verdade? Porque as pessoas se afastaram do Evangelho, se afastaram da palavra revelada do Senhor, porque Deus, meu irmão, minha irmã, só tem compromisso com a palavra que Ele diz. Não é com a palavra do pastor Clóvis, ou pastor João, ou pastor Paulo, ou pastor Marcos. É só com a palavra dele. Mas esta nossa mentalidade impede que nós desfrutemos melhor. Meu irmão, eu não sou contra o poder de Deus, eu tenho visto o poder de Deus se manifestar na minha vida tão tremendamente. Meu Deus do céu, dia após dia, como eu percebo o poder de Deus. Mas isso não é a essência. Então, qual agenda você faria para Jesus? Eu só diria o seguinte, fala, Senhor. Fala ao Senhor. Capítulo 1 de Atos, versículo 3 de novo. E eu encerro. A estes também
depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, falando-lhes das coisas concernentes ao reino de Deus. Primeira coisa que eu falaria para ele: fala, Senhor, sou todo ouvido, fala, Senhor. Verso 4: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Comendo com eles, olha a segunda agenda dele aqui: ensinar para eles enquanto comiam com eles. Essa era a agenda de Jesus, durante 40 dias, comendo com eles e ensinando a todos eles. Comendo com eles e ensinando a todos eles. Essa era a agenda. Por que será então que a gente não aprende isso nunca, irmãos? Por que será que a gente troca o ensino por outras coisas? Como é que nós podemos achar, concluir que agradaremos a Deus sem ouvir-lhe a palavra? Como é que você pode concluir, meu irmão, você come uma vez só por semana? Você come só 2 vezes por semana? Você come só 3 vezes por semana? Não, você come 3 vezes ou mais por dia. Por dia. Como é que nós podemos concluir que vamos agradar a Deus sem ouvir o Senhor? A agenda do Senhor é comer com você e ensinar você. Essa é a agenda dele para nós, mas nós, porque deixamos a manada nos dominar, porque deixamos o mundo nos dominar, porque deixamos a esposa, o esposo, o pai, a mãe, o filho, a filha nos influenciar, nós passamos a ter mente de gado. Fazemos tudo religiosamente correto, a gente socorre o fragilizado, ajuda o pobre fragilizado, socorremos e vamos fazendo aquilo que a gente acha que Deus gosta, aquilo que nós concluímos que Deus gosta. Na verdade, nós queremos nos safar. Na verdade, nós queremos nos safar. Então que você, a partir de hoje, faça essa agenda para Jesus. Coma comigo, Jesus, e me ensina. O que é comer comigo, irmão? Viva comigo. Está jogando bola? Viva com Ele. Está no lazer? Faça com Ele. Aprenda no lazer. Aprenda na relação com a sua família. Aprenda com Ele, porque Ele quer ensinar. Ele, meu irmão, sabe quando foi que eu aprendi a ser filho de Deus? Bem mesmo assim? Quando virei pai. Quando me tornei pai dos meus filhos, é que eu aprendi, falei, puxa vida, ia dar uma lição dos meus filhos, ia dar uma dura dos meus filhos, aí pensava em Deus, ixi, nossa, meu Deus do céu, eu sou igualzinho o meu filho para com Deus. O que o meu filho é comigo, eu sou para com Deus. Aí eu fui aprendendo a ser filho de Deus. Ser pai é um ministério profético, meu irmão, para você aprender a ser filho de Deus. Ser filho, filhos, é um ministério profético. Ser filho também é. Ser filha também é. Ser esposa é um ministério profético, é um ministério. Ser esposo é um ministério. Então vamos sair dessa mentalidade, irmãos e irmãs. E vamos dizer, Senhor, coma comigo e me ensina, porque eu quero aprender mais. Eu quero aprender mais. Eu quero receber mais de Ti. Mas você corre tanto de um dia após o outro, para cima e para baixo, que Deus nem tem tempo de falar com você. Deus nem tem tempo, e nós vamos mantendo a nossa mentalidade rasa, a nossa mentalidade tribal, a nossa mentalidade ainda que Deus é o sol. Deus não é sol coisa nenhuma. Deus não é a estrela coisa nenhuma. Ele não é a obra criada, Ele é mais do que a criatura, do que as coisas criadas. Vocês pegaram, meus irmãos? Então me responda, qual agenda você faria para Jesus ressurreto? Depois de tudo que Ele passou, depois de tudo que Ele sofreu, depois de tudo que Ele padeceu, qual agenda você faria para Jesus? Ele fez uma agenda, te ensinar e comer com você, te ensinar e andar com você dia após dia. Curva sua cabeça, feche seus olhos agora.